Sabe quando você começa super empolgada e do nada algo inesperado acontece e que te faz querer desistir? Pois bem, foi isso que aconteceu comigo semana passada, na semana 3 do desafio. O meu filho ficou doente, as coisas fugiram do meu controle e eu confesso que me deu uma vontade enorme de desistir. Você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a Nai. Estou fazendo um desafio de 180 dias de transformação e separei a minha vida em 3 pilares. A saúde, que envolve corpo, alma e espírito, a minha área familiar e a minha área profissional. Tendo um resumo geral do que foi a semana 3, eu tinha lá todo o meu planejamento, eu fiz a agenda na segunda-feira, porque até então as coisas estavam indo conforme planejado, mas como eu falei no vídeo anterior, o Theo ficou doente e eu simplesmente não consegui cumprir com aquilo que eu tinha me proposto. E aí, uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido: um abismo leva o outro. Então, pelo fato de bagunçar a minha rotina, eu não organizei a alimentação da semana. Aí, isso já fez com que eu não comesse tão bem. Isso não quer dizer que eu só comi besteira todos os dias, mas eu não segui certinho na alimentação que eu já estou construindo pra mim. E aí, pelo fato de não estar me alimentando bem, eu também não fui pra academia. E aí, pelo fato de não estar indo pra academia, eu também não dormi mais cedo e não acordei mais cedo. E aí, uma coisa foi levando a outra. Eu percebi no final da semana e até no decorrer da semana mesmo que eu não tinha mais foco nem energia pra fazer as coisas que eu tinha me proposto a fazer. O journal, eu não escrevi nada. A semana 3, eu acho que não teve nenhum dia que eu escrevi no journal. Eu não consegui fazer atividade física, eu não consegui me alimentar bem, eu não consegui fazer os conteúdos pro Instagram que eu tinha me proposto a fazer. Eu não consegui ler o livro que eu já estou lendo, eu não consegui dar continuidade, enfim. E aí, nesses momentos, tem uma forte tendência a querer parar. Porque eu penso assim, já que uma semana não funcionou da forma que eu gostaria que funcionasse, então é melhor abandonar tudo mesmo, porque já não vai dar certo. Embora eu tenha a tendência a ter um pensamento positivo, a profetizar, a pensar coisas boas, a trazer esperança, a trazer pensamentos de bem. Por mais que eu tenha essa tendência, algo dentro de mim também vem com uma forte vontade de largar a mão, sabe? E aí eu parei pra pensar e pra analisar esse desafio e eu pensei, caraca, 180 dias. São 6 meses fazendo algo, são 6 meses em prol de um objetivo, mas será que eu vou dar conta disso? E eu comecei a pensar em não dar continuidade. Eu comecei a pensar que talvez isso não tá fazendo sentido, que talvez eu não tô tendo os resultados que eu gostaria. E aí eu lembrei que há muito tempo atrás eu fiz um teste chamado DISC. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse teste ele é muito legal. É um teste de personalidade que também envolve mais a parte corporativa. E aí nesse teste deu que eu tenho um perfil de uma pessoa resolutiva, uma pessoa voltada para ação, uma pessoa voltada para metas. E sempre quando eu tenho dificuldade de enxergar resultados nas coisas que eu tô fazendo, eu tenho uma forte tendência a abandonar. E eu confesso que na semana 3, esse foi o meu desejo. Como eu não tenho visto, não vi, né, na semana passada, um resultado, eu cheguei a pensar em parar. Eu falei, mas não faz sentido. Será que faz sentido eu continuar com isso? Mas, fazendo uma reflexão, faz sentido por mim. Por me manter firme no objetivo que eu tracei, para eu me manter no foco, para eu manter uma esperança no meu coração de que eu vou conseguir fazer as coisas dar certo. Por mais difícil que seja e por maiores desafios que a gente venha enfrentar. Hoje, para mim, a maior dificuldade é manter constância na rotina, né? Tanto na questão da rotina de treino, de alimentação, de estudo, até mesmo de trabalho, né, no digital. Com tantas demandas que a gente tem, para mim, assim, eu tenho uma enorme dificuldade com essa questão de rotina, mas se eu não fizer nada, esse cenário ele não vai mudar. Se eu continuar levando as coisas do jeito que eu estou levando, as coisas elas não irão mudar, não vai ser como um pó de pirlim pim pim, assim como um passe de mágica e quando eu acordar amanhã vai estar tudo ajustado. Eu vou precisar investir tempo, eu vou precisar investir estudo, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, eu vou precisar sacrificar outras coisas. E isso tem que estar claro na minha mente, mas eu tenho que ficar me lembrando também que as minhas ações têm que ser em prol deste objetivo. Primeiramente, que é formar uma rotina que seja saudável, formar uma rotina que seja sustentável para minha família, formar uma rotina com consistência naquilo que eu
do que eu sonho, do que eu planejo pra mim. Só que isso não vai ser algo do dia pra noite. Talvez em 180 dias, pode ser que quando finalizar esse desafio, eu olhe pra trás, eu veja esses vídeos e eu pense, nossa, que bom que eu perseverei, que bom que eu continuei porque eu consegui. Mas se eu parar agora, eu não vou ter resultado. E se eu parar, talvez, eu não vou conseguir fazer essa rotina de outra forma, sabe? Eu acho que esse desafio, ele tá me forçando a postar o vídeo aqui, a mostrar, né, como tem sido a realidade, mas também me feito pensar em melhores escolhas. Na semana 1, eu tracei vários objetivos, eu coloquei muitas metas, eu dificultei talvez um pouco o processo. E aí, conforme as coisas estão acontecendo, eu tô percebendo que eu preciso simplificar. Então, para essa semana, que é a semana 4, e que nós vamos finalizar um mês de desafio, né? Que nós vamos finalizar 30 dias, eu pensei em fazer as coisas de uma forma mais simplificada. Como eu falei algumas vezes, eu sou uma pessoa muito visual. Então, hoje, no começo da semana, eu já fiz a minha agenda. Tô aqui chegando na página. Mas eu já fiz a minha agenda da semana. Coloquei todos os meus compromissos coloridos. Dentro desses compromissos tem aqui os dias que eu preciso fazer a minha alimentação, que eu preciso higienizar os legumes, cortar as frutas, deixar as marmitas minimamente prontas. Aqui tem os dias dos treinos, que é os dias em amarelo. Tem os dias que eu vou me dedicar às coisas relacionadas à minha vida espiritual. Eu vou começar uma nova leitura, né, de um livro da Bíblia com uma amiga. Então aqui tem os dias que nós vamos fazer isso juntas. Tem os dias que eu vou correr, porque eu me propus em correr pelo menos uma vez na semana. Aqui na minha agenda tem o dia que eu vou andar de bike, que tem sido meu hobby. Então, assim, eu organizei minimamente na minha agenda e deixei simples. E aí, eu vou para essa semana colocar 4 hábitos principais no meu habit tracker e vou mapear dessa forma. Espero que nessa semana 4 eu consiga ter uma nova perspectiva das coisas. Mas eu tô gravando esse vídeo pra falar pra você que caso você tenha esse sentimento de querer desistir, de pensar que as coisas que você tem feito, as coisas que você sonha não é pra você, apenas recomece. Eu acho que uma boa palavra pra nós é o recomeço, né? É talvez começar de novo, é tentar mais uma vez, é se desafiar, é pensar que as coisas elas não sairão perfeitas. E eu tenho o péssimo hábito de querer que as coisas saiam perfeitas. Mas a gente pensar que o feito muitas vezes vai ser melhor que o perfeito. E enquanto a gente não aperfeiçoa os processos, a gente vai aprendendo na jornada. Então, que esse vídeo ali possa te alcançar de alguma forma. Espero que você consiga fazer também aí do lado daí o seu desafio de 180 dias, ou se você for desafiar por um período menor, se você for se desafiar por 30 dias, por uma semana, que seja, mas que você consiga olhar para a tua vida, fazer uma análise do que você precisa mudar, do que você precisa melhorar, e que você consiga pegar leve contigo e ver quais são os passos que você precisa dar e o que você precisa ajustar. Eu tenho percebido que algumas coisas que eu quero fazer para conseguir chegar nesse objetivo, eu vou precisar ajustar, eu vou precisar encaixar na minha rotina, porque não vai fazer sentido eu ficar me comparando com os outros e querer ter uma vida igual a do outro, sendo que eu tenho uma vida totalmente diferente. Então eu vou seguindo, ajustando e fazendo o que faz sentido para mim e continuando, apenas com força de vontade e com muito foco, embora às vezes a gente queira desistir. E se você também está fazendo seu desafio, coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber.